Esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem prático. Eu vou fazer uma análise dessa apresentação aqui de resultados do Nubank, que acabou de divulgar do primeiro trimestre de 2024. A ideia é comentar um pouco dos slides que eles fizeram aqui, alguns dos slides que eu selecionei, para poder passar um pouco das técnicas que eles utilizaram, né? Para você conseguir utilizar nos slides que você estiver fazendo no seu trabalho, inclusive até numa apresentação de case que você for fazer num processo seletivo, tá? A ideia aqui não é, o meu objetivo não é comentar dos resultados em si, tá? Do conteúdo do slide, mas sim da estrutura dele e como que você pode aproveitar algumas das coisas que eles fizeram para o seu trabalho. Fechou? Se você não me conhece, eu sou Alê Saito, sou consultor estratégico e fundador da Educa Negócios. E aqui no canal eu falo semanalmente sobre análises, apresentações de negócios e também sobre carreira. Então, se você quiser ficar por dentro de todas essas dicas, é só você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e curtir esse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. E agora, sem mais delongas, vamos direto para a apresentação. Deixa eu só te mostrar primeiro onde que você consegue baixar esse relatório, tá? Que é um relatório público. Normalmente, as empresas que têm capital aberto na Bolsa de Valores, como é o caso do Nubank, eles têm um portal de relação dos investidores. Aí você pode tanto ver em português, né, relação dos investidores, normalmente, ou pode ser em Investor Relations, que é em inglês, né? Principalmente se for uma empresa de capital aberto lá fora. Aqui no caso do Nubank, você entra nesse site, investidores.nu, e aqui em cima você vai ter uma opção de finanças e na parte de central de resultados, aqui central de resultados, você vai clicar nessa parte de central de resultados e um pouco abaixo você pode selecionar o ano, aqui no caso 2024, e você entra na parte de apresentação de resultados. Aqui eu baixei os dados do primeiro trimestre de 2024. Quando você baixar esse relatório, você vai cair nesse arquivo aqui, tá? Então, como eu disse, eu não vou apresentar todo o material aqui para vocês, né? Então, se vocês quiserem, vocês dão uma olhada depois. Mas eu selecionei 3 slides para comentar aqui com vocês, que eu achei bacana a estrutura, tá? Então, vamos aqui para o nosso primeiro slide. Vai ser direto o primeiro, tá? O primeiro da apresentação. Então, aqui você tem um gráfico de número de clientes em milhões, que ele foi crescendo ao longo dos anos, e aqui alguns dos principais destaques que eles colocaram no primeiro trimestre de 2024, tá? O que eu queria comentar aqui com vocês primeiro? Olhando para esse slide, uma coisa que é bem bacana é o título de ação. O que seria esse título de ação? O header, né? Que é a ideia dele, o objetivo, é sumarizar os principais insights, a principal mensagem que ele quer passar aqui nesse slide. Porque como você pode ver, tem muitas informações aqui, tem vários números de métricas diferentes, tem esse gráfico aqui, né, esse número circulado, que é a marca de 100 milhões de clientes que eles atingiram em maio, mas não fica claro qual que é a mensagem principal que ele quer passar. Ele poderia passar muitas mensagens diferentes da pessoa que fez esse slide, mas o principal que eles quiseram passar foi o seguinte, que está tendo um crescimento contínuo de uma das maiores plataformas bancárias digitais do mundo. Então, ele quer mostrar aqui, não quer dar ênfase, por exemplo, nesse número ou nesse número, mas sim no crescimento contínuo, tá? E não é só crescimento, que poderia estar oscilando, mas é um crescimento contínuo. Então, todo ano, de forma consistente, o Nubank foi crescendo ao longo dos anos até atingir essa marca de 100 milhões. E aí, virando uma das maiores plataformas bancárias digitais do mundo, tá? Então, esse é o foco que a pessoa quer passar para você quando ela passa esse slide. Então, o título de ação, ele ajuda a colocar as pessoas ali todas no mesmo entendimento, tá? De alinhar e não fazer com que a pessoa fique procurando o que você quer dizer e tenha a interpretação que ela queira ter, entendeu? Porque você que montou os slides, você sabe os dados que você quer passar a mensagem, né? Mas a pessoa que vê pela primeira vez, ela pode ficar perdida, tá? Então, esse título de ação, ele orienta o leitor, tá? Outra coisa que eu queria comentar, em termos de... esse gráfico aqui, ele fala sobre os clientes, né, em milhões. Então, aqui é bacana porque ele coloca a unidade, né, super importante colocar. Mas uma coisa que eu até mudaria é que esse número aqui, né, na verdade, a escrita de clientes eu achei que tá muito pequena. Eu aumentaria o título desse gráfico para ficar um pouco mais claro. Mas, tirando isso, outra coisa que é bacana é que, ao longo do gráfico, eles foram colocando marcos importantes, tá? Então, aqui, no Brasil, que começou, depois o surgimento no México e depois o Nu na Colômbia, tá? Isso é legal porque vai orientando o leitor não só ao longo do volume de clientes que foi crescendo, mas também principais marcos de abertura de outras unidades de negócio, outras unidades, né, no caso expansões, né, outras expansões dentro do banco, tá? Então, até eu comentei numa aula já que eu dou pro meu curso,
análise de negócio na prática, que isso daqui, ele ajuda a você montar o seu storytelling, tá? Então, esse próprio gráfico já é um storytelling, tá? Porque você tá colocando aqui dentro de um marco temporal, tá? Não só as principais, os números, né? Mas também coisas que foram acontecendo, principais marcos ao longo desse tempo, tá? Então, isso é um recurso bem bacana. Outra coisa que eu queria comentar é em relação aos marcos temporais. Repara que eles não colocaram todos os anos aqui embaixo, tá? Não colocaram 2015, 16, foram pro 17 direto, não colocaram 18 e nem 19. Por quê? Eles só colocaram os mais relevantes, tá? Então, se tivessem colocado 15 e 16 aqui, por exemplo, ia poluir o gráfico. Por quê? Porque de 2014 a 2017, quase não teve clientes, proporcionalmente falando, em relação aos outros anos aqui em cima, tá? Então, até os períodos mais recentes são mais importantes, tá? Então, é uma coisa que você pode fazer também. Você não precisa colocar exatamente todos os marcos necessários, apenas destaca os mais importantes, que assim não polui tanto o visual do seu gráfico, tá? E aí um comentário aqui em relação às cores, aqui eles fizeram um degradê de cores, né, do mais branquinho, cinza para o mais escuro. Isso é uma coisa opcional, eu particularmente não gosto de poluir tanto com cores assim, né, eu deixaria uma cor mais constante, mas tudo bem, sem problemas, tá? E aqui também eles usam a identidade visual do próprio banco, né, do próprio Nubank, então isso aí é uma coisa também boa, identidade visual, tá? Não ficar poluindo, misturando diferentes cores ali no meio da apresentação. Vocês podem reparar que vão seguir a mesma paleta de cores. Vamos falar agora dos principais destaques do primeiro trimestre de 2024. Então, aqui eles selecionaram algumas métricas para poder apresentar, tá? Então, questão de número de clientes, a receita, o lucro bruto, o lucro líquido e o lucro líquido ajustado, tá? Então, foram principais métricas financeiras que eles colocaram como forma, guia de clientes também, né? Como forma de sumarizar, né? Quais são os principais números que os investidores vão estar interessados a olhar. Um ponto que eu colocaria aqui, que eu faria, né, de diferente, seria destacar mais o nome da métrica, né, que às vezes fica um pouco apagado. Aqui até entender que é o lucro bruto, que é o lucro líquido, mas aqui é uma coisa a mais. Eu deixaria um pouco mais destacado o nome dessa métrica, certo? E uma coisa interessante que eles fizeram é que, além de colocar o valor absoluto, eles também colocaram um referencial de comparação para saber, tá, o que é 99,3 milhões de clientes? É muito ou é pouco? O que isso significa? É um crescimento de mais de 20,2 milhões ano contra ano, tá? Esse year over year é crescimento ano a ano. Então, não é só um número 99, que é muito ou pouco, tá? Tá crescendo 20 milhões a cada ano, tá? E, além de colocar isso, o interessante é que, assim, ainda assim pode ficar um pouco vago, tá? Mas 20 milhões, 99 é muito, é pouco no Brasil, né? Isso representa 54% da população adulta do Brasil e 83% da taxa de atividade mensal. Então, principalmente esse número aqui, 54% da população adulta do Brasil, ela te dá uma dimensão do quanto do mercado que o Nubank ele já consegue ocupar, tá? Então, taxas, quando você coloca referências para os números, você consegue, as pessoas que estão lendo, né, elas conseguem identificar melhor se aquele número é bom ou se aquele número não é bom. Aqui no caso, por exemplo, da receita, né, eles colocaram o crescimento, tá? Um comparativo em relação ao anterior, tá? Em crescimento ano contra ano. Se você está com alguma dúvida das métricas que foram colocadas aqui, por exemplo, o que é taxa de atividade mensal? Aqui no rodapé, eles colocaram uma explicação de cada uma das métricas, inclusive até, por exemplo, esse FXN seria a variação sem contar a variação de câmbio, tá? Porque aqui no caso eles reportaram alguns valores em dólares, tá? Só que no Brasil, por exemplo, a receita é em reais. Então, para não ter a variação cambial, né, esse FXN é como se fosse uma taxa de câmbio neutra. Eles neutralizam a taxa de câmbio para não ter essas oscilações, né, do câmbio atrapalharem aqui na leitura dos números, tá? Mas tudo isso você consegue achar na nota de rodapé. Então, no geral, é um slide bom, tá? Tem um título de ação direcionando para a principal mensagem que eles querem passar. Também o gráfico ele tá bem claro, tem um destaque aqui no marco de 100 milhões. Eles colocaram apenas alguns números, né, alguns marcos temporais, aqui os principais também da expansão de países e também os principais métricas com comparativos aqui embaixo, fechou? No geral, esse bom primeiro slide. O próximo slide que eu queria comentar é esse segundo aqui. Então, ele fala do crescimento composto com inversão significativa para a lucratividade. Então, veja o que ele está dando ênfase. De novo, o título de ação, como ele é importante para um slide. Ele dá um destaque para esse crescimento composto, e aí você pode ver que teve o crescimento de clientes, da receita e da margem bruta, e isso levou a uma inversão significativa para a lucratividade.
Porque anteriormente, no primeiro semestre de 2022, o Nubank estava tendo prejuízo, e aí a partir do terceiro trimestre de 2022, ele começou a reverter esse cenário, né, inversão, para uma lucratividade positiva, tá? Então, essa é a principal mensagem que ele quer passar, e esses gráficos, eles sumarizam bem toda essa trajetória. Aqui você vê nos gráficos, né, então títulos bem cleans, com, entre parênteses aqui a unidade, que eles estão querendo falar. E uma coisa bacana também que eles não colocaram só o gráfico, tá? Mas também colocaram referências para a gente saber quanto que vale esse crescimento, né? Conseguir mensurar esse crescimento. Eles fazem por duas métricas. O primeiro é o CAGR, que é a taxa anual de crescimento composta, que seria, entre aspas, um crescimento médio anual, tá bom? Como assim? Por exemplo, aqui no primeiro trimestre de 2022, estava com 59,6 milhões de clientes, e aí, um ano depois, porque é anual, tá? Aqui tá em trimestre a divisão de clientes, tá? Mas o CAGR, ele mede o crescimento anual. Então, a gente vai comparar o quê? Do primeiro trimestre de 2022 até o primeiro trimestre de 2023, tá? Então, se a gente for pegar primeiro trimestre de 2022 para 2023 e para 2024, a gente tem 2 anos, certo? E aí, esse 29% significa que, sim, se eu pegasse o primeiro ponto, primeiro trimestre de 2022, e o último ponto, que é o primeiro trimestre de 2024, que é um intervalo de 2 anos certinho, é como se o Nubank tivesse crescido 29% e depois mais 29% em relação ao que estava antes, tá? 29 e depois 29 em relação a esse ponto para o próximo, tá? Como se fosse um crescimento anual médio de 29%. E aí resultando de 59,6 para 2 anos depois para 99,3 milhões de clientes, tá? E também há um comparativo que é interessante, que eles colocaram quanto isso vale, tá? O que é esse 29% ao ano, tá? Seria crescer 1,7 vezes nesse período todo, tá? Então, quase dobrar em 2 anos, tá bom? Mesma coisa para receita, então, aqui no caso a receita cresceu mais forte ainda, 75% a crescimento médio anual, e em FXN, né, que seria naquela taxa sem considerações do câmbio, oscilações do câmbio, e isso corresponde a quase mais que triplicar, né, a receita em relação a 2022. É que olhando aqui os números você até consegue deduzir, né, porque se a receita cresceu mais rápido do que o número de clientes, né, e receita seria o volume de clientes vezes a receita por cliente, então você consegue supor que a receita por cliente cresceu também, tá? Então, teve um crescimento de receita tanto por conta do volume de clientes que aumentou, né, 1,7 vezes, mas para completar para esses 3,1, também teve um crescimento de receita por cliente, tá? E aqui você tem a margem bruta também, teve um crescimento bem expressivo, e aí é interessante, né, porque foi um crescimento de receita acompanhado também de um crescimento de margem, certo? E aí teve essa reversão do lucro, tá? Do prejuízo para um cenário de lucratividade. Outra coisa também que é interessante é que quando eles colocaram aqui os números no gráfico, eles não poluíram, tá? Então, eles poderiam ter colocado 59,6, ponto não sei o quê, em milhões certinho. Mas não é necessário, não precisa desse grau de precisão. Eles colocaram aqui só na casa decimal, que seria o suficiente para dar o tom de precisão para esses dados. Que no caso seria, nesse caso, né, uma casa depois da vírgula, tá? Que já é o suficiente. Porque senão, às vezes, fica aqueles gráficos com um monte de número em cima que realmente não é necessário de mostrar, tá? E aqui as notas de rodapé, novamente, para conseguir falar o que significa cada um desses termos, tá? Caso a pessoa ela tenha alguma dúvida, tá? Então, de novo, um slide bem bacana aqui de apresentar. E, claro, também seguindo a mesma paleta de cores. E só mais um comentário, esse QOQ, né, 6% QOQ, seria quarter over quarter, que é crescimento trimestre a trimestre. Então, se cresceu mais ou menos, né, 6% por trimestre ao longo do tempo. E o último slide que eu queria comentar com vocês é esse aqui, que eu achei bem bacana. Então, a princípio, você vê aqui um tabelão com várias métricas diferentes, né, um comparativo entre México e Brasil, mas você não entende, aqui você está pegando México, primeiro trimestre de 2024, então esse último, mas o Brasil você pegou o quarto trimestre de 2018, tá? E aqui em cima você consegue entender por que foi feito isso. Então, de novo, a importância do título de ação. Aqui, o que foi falado? Os principais marcos no México estão se materializando mais rápido do que no Brasil. Ou seja, eles compararam o quão rápido foi o crescimento do México em relação ao crescimento do Brasil. Só que você concorda? Você não pode comparar como está o México hoje versus como está o Brasil hoje. Porque o Brasil começou bem antes. Então, o que eles fizeram?
comparação entre Brasil e México, 19 trimestres desde o lançamento de cada operação. Então, pegou o Brasil, depois de 19 trimestres que lançou, o que deu? Quarto trimestre de 2018 no Brasil. E no México, pegou 19 trimestres e chegou no primeiro trimestre de 2024. Por que 19 trimestres? Porque é para pegar o cenário atual do México, que é o primeiro trimestre de 2024, e aí fez um comparativo similar ao Brasil, quarto trimestre de 2018. É claro que a comparação aqui não é totalmente justa, né? Porque no Brasil, quando começou o Nubank não existia, e aí no México já tinha uma estrutura no Brasil, né? Então eles aproveitaram muito a operação, mas ainda assim é uma forma de você comparar que seja um pouco mais justa, né, do que comparar o cenário de agora, tá? E aí o interessante do título de ação, né, que ele não está focando em uma métrica em específico, mas está falando que os principais marcos no México estão se materializando mais rápido do que no Brasil. Ou seja, o México já está mais acelerado 19 trimestres depois do lançamento. Então você pega, por exemplo, clientes. No México a gente tem 6,6 milhões de clientes, com market share de 5,1%, e aqui no Brasil 6 milhões de clientes com market share de 3%. Então, isso no quarto trimestre de 2018, tá? Então, o México já está superando o Brasil, né, se pegasse o mesmo período de comparação. E aí, uma coisa que é bem interessante também, né? Por exemplo, se você comparasse aqui, clientes ativos de cartão de crédito. Você vê, mas o México aqui é 3,2 milhões e o Brasil é 4,5 milhões. Então, o Brasil estava melhor, mas não necessariamente. Porque se você coloca em termos relativos de market share, que seria a fatia de mercado, o México tem 2,5% do mercado, sendo que no Brasil, naquela época, tinha apenas um pouco menos, né? 2,3%. Então, proporcionalmente falando, o México estava mais avançado aqui em clientes ativos de cartão de crédito, tá? Em relação ao mercado. Então, uma coisa que é interessante, de novo, né? Que eles já fizeram antes no outro slide, mas aqui fizeram igual. É de colocar essas métricas de comparação relativas e não simplesmente os valores absolutos, para relativizar aqui o insight. Que aí, nesse caso, fica um comparativo muito mais justo, tá? E aí você consegue comparar em clientes ativos de cartão de crédito, no conta ativas, volume de compra de cartões de crédito, depósitos, portfólio sujeito a ganho de juros e receitas, tá? E uma coisa bacana também em relação aos ícones, tá? Então, esses ícones, se você tirasse eles, né, ficaria só um monte de letras. Os ícones, eles ajudam a dar um pouco mais de charme ali no slide e também a pessoa bate o olho e consegue entender um pouco melhor do que significa sem ficar lendo, tá? Então, é uma forma de deixar um pouco o design um pouco melhor, né? Até poderia fazer em gráfico tudo isso daqui, tá em tabela, mas uma forma de minimizar, deixar um design mais elegante, é colocando esses ícones também. E, de novo, as notas de rodapé aqui, para poder orientar as pessoas, caso elas não entendam alguma dessas métricas ou algum desses números, certo? Então, também, no geral, um slide bem estruturado, né? Com informações relevantes, e até a análise é legal, né? Porque a análise comparativa que eu falei, né, no mesmo período de tempo que foi colocado, e também colocando métricas para relativizar a comparação, tá? E se você quiser aprender como montar uma apresentação executiva do zero e até ver mais comentários que eu faço dessas análises de apresentações, é só você entrar no meu curso Análise de Negócios na Prática. Dentro desse curso, eu tenho um módulo completo só de apresentação executiva, onde eu te ensino desde o zero como montar a estrutura de uma apresentação, sumário executivo, como que você monta a estrutura argumentativa, storytelling, até que tipo de gráfico você utiliza em cada situação, e também analiso alguns slides, faço alguns slides na prática também, até outras análises de projetos reais, para você também entender e ter alguns exemplos para aplicar no seu dia a dia. Se você quiser fazer parte, eu vou deixar o link aqui na descrição. E aproveita e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se você gostou dessas dicas e se você vai aplicar alguma delas. Fechou? Vou ficando por aqui. Um abraço pra você e até o nosso próximo vídeo.